Você já percebeu que existem decisões que depois que você toma, não existe mais volta? Não importa o que aconteça depois, você nunca vai descobrir como teria sido o outro caminho. E talvez seja exatamente isso que mais assusta. Porque algumas escolhas não são só sobre o que fazer, são sobre quem você vai se tornar. Escolher uma carreira, terminar ou continuar um relacionamento, ir embora ou ficar. E o mais estranho é que nesses momentos, não importa o quanto você pense, você nunca chega numa resposta que pareça realmente certa. Sempre fica um resto de dúvida. E se? Esse tipo de conflito aparece o tempo todo, na vida de cada um. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, existiram jovens que precisaram escolher entre ficar com a família ou ir para o campo de batalha. Não era uma escolha entre certo e errado. Era uma escolha entre duas perdas diferentes. Algo parecido acontece em Crime e Castigo. Raskolnikov acredita que pode justificar a escolha que faz, que a lógica é suficiente. Mas depois da decisão, não é a lógica que permanece. É o peso, a dúvida, a culpa, a impossibilidade de voltar atrás. E aqui entra um ponto ainda mais difícil de admitir. Às vezes, o que mais prende a gente a uma decisão não é o presente. É a ideia do que aquilo poderia ter sido. A possibilidade de que, se desse certo, seria perfeito. E é isso que torna abandonar um caminho tão doloroso, porque não é só abrir mão do que ele é abrir mão do que ele poderia ser. Essa tensão aparece muito na literatura. Em Os Irmãos Karamazov, por exemplo, os personagens vivem presos entre escolhas que não conseguem sustentar, mas também não conseguem abandonar, porque cada caminho carrega não só consequências, mas expectativas, desejos, versões possíveis de si mesmos. Qual é a decisão correta ali? Não tem uma resposta limpa. E talvez o incômodo maior não seja nem a escolha em si, mas a sensação de que você é o único responsável por ela. É aqui que entra uma ideia que muda completamente a forma de enxergar isso. O filósofo Jean-Paul Sartre dizia que o ser humano está condenado a ser livre. Diferente dos outros seres, a gente não nasce com um propósito definido. Não existe um caminho pronto esperando por você. E mesmo quando parece que existe, quando a família espera algo, quando a sociedade aponta um caminho, quando tudo já parece decidido, ainda assim, em algum nível, a escolha continua sendo sua. Você pode seguir, ou pode recusar. E cada escolha não define só o que você faz. Define quem você é. E é justamente isso que gera o que ele chamou de angústia. Não é só a ansiedade comum. É aquela sensação mais profunda de perceber que a sua vida depende das suas decisões. E que não existe garantia nenhuma de que você está fazendo a escolha certa. Até porque, no fundo, ninguém sabe. Por mais que existam histórias, conselhos, experiências passadas, cada pessoa vive a própria vida pela primeira e única vez. Não existe comparação perfeita, não existe ensaio, e isso torna qualquer certeza frágil. Porque no fundo, talvez essa escolha certa nem exista. Filósofos como Immanuel Kant acreditavam que a razão poderia nos guiar por princípios universais. Já Friedrich Nietzsche desconfiava disso. Para ele, nossas escolhas estão muito mais ligadas a impulsos, forças internas, interpretações. Ou seja, mesmo as teorias que tentam organizar o mundo não conseguem eliminar completamente a incerteza de decidir. O próprio Sartre ilustra isso com um dilema simples, mas brutal. Um jovem, durante a guerra, precisa decidir entre ficar com a mãe doente ou ir lutar pelo seu país. Se ele fica, abandona algo maior. Se ele vai, abandona quem mais precisa dele. Qual é o certo? Não tem resposta. Só existe a escolha. E o peso dela. E quando parece que isso já é desconfortável o suficiente, aparece outro filósofo para piorar tudo. Søren Kierkegaard dizia que não importa o que você escolha, você vai se arrepender. Porque toda escolha é também uma renúncia. Quando você decide por um caminho, automaticamente abre mão de outro. E esse outro caminho nunca desaparece completamente. Ele vira dúvida, vira curiosidade. Às vezes, vira arrependimento. E tem algo ainda mais inquietante nisso tudo. Essas escolhas não acontecem isoladas. Elas se acumulam, se cruzam, se influenciam. Decisões suas, decisões de outras pessoas, decisões tomadas anos atrás.
Tudo isso forma uma espécie de cadeia invisível que vai moldando o caminho que você está vivendo agora, como se cada escolha fosse um pequeno desvio, que, ao longo do tempo, muda completamente o destino. Então, aquela ideia de encontrar uma escolha perfeita, que traga só felicidade e nenhuma incerteza, não passa de uma ilusão. E talvez seja exatamente isso que está te travando. Não é a decisão, é a necessidade de ter certeza. Porque a gente foi condicionado a acreditar que existe um caminho certo e que, se pensar o suficiente, vai encontrar ele. Mas a vida não funciona assim. Toda escolha real envolve perda. Toda escolha importante envolve risco. Então a pergunta muda. Não é mais: qual decisão vai me fazer mais feliz? Mas sim: o que faz sentido para mim, mesmo que doa? Quando você escolhe baseado em significado, nos seus valores, no que você acredita, a decisão deixa de ser perfeita, mas passa a ser sua. E isso muda tudo. Porque você não precisa mais acertar. Você só precisa assumir. No fim, escolher não é sobre controlar o futuro, é sobre construir quem você é. E talvez a angústia nunca desapareça completamente, mas ela deixa de ser um problema e passa a ser só o preço de estar vivo.